Então vamos lá, desde o começo do bimestre a gente está falando dessas independências pela América Latina, né? E agora sim América Latina e não mais América Espanhola, porque a América Espanhola a gente já viu na primeira unidade. Vimos os processos de independência não só na América Espanhola, mas também no Haiti, que não pertencia à Espanha. Pertenceu à Espanha lá no começo, com o início das grandes navegações e das dominações, né? Uma vez que essa turma que eram espanhóis, na verdade não eram espanhóis, o Colombo mesmo era genovês, da Itália, mas veio pela Espanha. Então, toda glória à coroa espanhola, né? Bom, ele veio de lá, chegou ali na ilha, que à época ele chamou de Hispaniola, mas não ligou muito, não deu muita atenção, não deu muita bola. Foi para o continente, arrasou o continente, e ali sim, de fato, estabeleceram as colônias espanholas. Feito tudo isso, aí a gente viu então, primeiro a independência dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa na realidade, em 1776, que foi a primeira das Américas. Aí depois dela, a independência do Haiti, que foi a segunda, que era uma colônia francesa, e aí as próximas vieram meio que uma atrás da outra, começando pelas colônias espanholas. A gente viu do México, do Peru, da Argentina, todas aquelas ali da América Central, principalmente nas figuras do San Martín e do Simão Bolívar, né? Aí a gente passa para o caso português ou brasileiro, a América Portuguesa na América Portuguesa, que é o Brasil na realidade. E esse sistema colonial português no Brasil vinha dando problema, vinha dando pau desde meados do século XVIII. Lembram o que aconteceu de muito importante, de um ciclo econômico muito importante no Brasil nesse século XVIII? Desde fins do século XVII a turma encontrou ouro aqui no Sudeste, e até então o foco, a principal atenção, o principal foco de colonização no Brasil era no litoral, principalmente a partir ou através da produção de cana-de-açúcar, por um expediente que a gente já viu do plantation, de grandes latifúndios, monocultura, mão de obra escravizada, produção voltada para o exterior. Estão lembrados disso aí? Aí então teve as invasões holandesas lá no Nordeste, e aí a gente tem um movimento bastante grande dos bandeirantes, mas isso é aqui em São Paulo, no Sudeste, que é uma galera que vai pro interior, né, para os chamados sertões na época, buscando ouro e escravizar indígenas. E essa galera encontra ouro em São Paulo, mas é pouca coisa. Aí eles continuam a marcha e encontram um montão de ouro em Minas Gerais. Isso já no século XVIII. Então tem um crescimento absurdo da região das Minas, mas foi uma exploração tão intensa que esse ouro começou a rarear, começou a escassear, ainda no século XVIII. Então a coroa mandou para cá um cara para ver o que estava acontecendo, resolver esses problemas, esses galhos aí, o Marquês de Pombal, que ficou de 1750 a 1777, quase 30 anos aí, e saiu um aninho depois da Revolução da Independência dos Estados Unidos na América do Norte, né? Ao norte de nós aqui. Bom, mas desde lá então, por que eu falei tudo isso? Desde lá, esse sistema colonial no Brasil já vinha dando sinais de cansaço, né? Já estava começando a dar problema, tanto interno como externo, por fatores internos e externos, né? Aí então, nesse mesmo período, se o Marquês de Pombal saiu em 1777, já está a um passo de rolar a Revolução Francesa lá na Europa, na França, né? Que foi em 1789. Nesse auge do iluminismo, do liberalismo, daquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, direitos iguais, defesa da propriedade individual, tudo mais. E essas ideias chegam aqui no Brasil, né? Chegam nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, chegam no mundo inteiro, né? Essas ideias se dissipam, se disseminam com uma facilidade muito grande, até porque elas têm um apelo popular muito grande. E aí então, feita a Revolução Francesa em 1789, 10 anos depois entra o Napoleão Bonaparte em 1799, fica um tempão, 16 anos, vai sair só em 1815, mas em 1806, vocês lembram do bloqueio continental?
E Portugal, que tinha fortíssimas relações comerciais com a Inglaterra, estava numa situação delicada, que ele precisava decidir, resolver o que fazer, do lado de quem ele fica, e ele resolveu salvar a sua própria pele e sair fora dali. Porque Napoleão já estava vindo, né, para ter uma conversa séria com ele. Com ele eu digo o Dom João, que não era rei à época, era príncipe regente. A rainha era Dona Maria, mãe dele. E aí então ele veio embora para cá. No finzinho de 1807 ele já saiu de Portugal e veio para cá. Foi uma viagem conturbada e tudo mais, isso a gente já falou nas últimas aulas, né? Veio com a ajuda da Inglaterra, inclusive, a Inglaterra trouxe a corte portuguesa para cá, para o Brasil. Chegaram em Salvador da Bahia, depois vieram para o Rio, não sei o quê, e a gente chegou até aqui, né? Mais ou menos até aqui. As reformas que o Dom João VI fez lá no Rio de Janeiro, construiu um monte de coisa, a Academia Militar, a Biblioteca, o Jardim Botânico, não sei o quê, chamou uma missão francesa para cá, uma missão artística francesa para retratar as belezas do país. E não só artistas, chamou uma turma de cientistas, né, de acadêmicos, para explorar o território, para dizer, pô, o que a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente nem sabe, né, o que tem em casa. Entra aí, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, que plantas a gente tem, que animais a gente tem, como que funciona essa nossa natureza tão exuberante, tão linda, né? Então vieram várias missões científicas também. Mas por que franceses? Por que franceses? Os franceses não eram inimigos? O Napoleão lá, o que tomou conta da Europa, tudo, ele não era francês? Era sim. Mas a gente já está falando do século XIX, não é? A coroa portuguesa veio para cá em 1808 e no auge desse iluminismo, desse humanismo, não sei o quê, desse desenvolvimento técnico-científico, a França era um país de grande proeminência nesse cenário científico, artístico e tudo mais. Então, era meio que o que tinha de melhor, sabe? Então ele trouxe essa turma para cá porque era gente grande, era gente importante. E se esses caras vão escrever bem do Brasil, da hora, é uma boa propaganda que a gente faz daqui, né? Pois bem, se o Dom João VI chegou aqui em 1808, e na realidade ele chegou aqui, ficou até 1815 meio que refugiado, né, longe de Portugal que estava dominada pelo Napoleão, mas em 1815 tem o Congresso de Viena, e aí o Napoleão sai fora, quer dizer, ele é tirado, né, e aí ele é exilado lá no meio do Atlântico, e eu estou falando isso em toda a aula, né, nesses primeiros minutos de revisão, então é bom que vocês retenham essa informação. Pois bem, Napoleão vai embora, a galera se junta lá na Europa para tentar restabelecer as coroas de antes da Revolução Francesa, e o Dom João VI é convidado a voltar, de novo, ainda mais uma vez. Ele, pô, não quero voltar, cara, tá tão bom aqui, eu já vim, reformei a cidade, tá? Era um muquifo, era um lugarzinho assim, decadente, triste, mas agora tá mó da hora, olha aí o que eu fiz várias coisas da hora, pô, fiz um banco, a Academia Militar, essas coisas todas que eu falei agora, né? O Jardim, Academia de Belas Artes, não sei o quê. Eu não quero mais ir embora. Aqui o clima é tão mais gostoso, olha, tem tanta árvore, tem tanto bicho, tem tanto pássaro da hora. Eu não quero ir embora. Eu não posso ficar, não. Ó, Dom João, não pode, cara. Você tem que voltar. Você não tem mais desculpa nenhuma agora. O Napoleão que estava aí já foi embora, sabe? Não tem mais perigo. Tá bom, vai. Mas eu não quero. Bom, isso foi em 1815, né? 1816 ele estava por lá. E em 1810, esses chamamentos, né? Essa turma mandando o Dom João VI voltar para lá, foi desde 1815, pelo menos, com o Congresso de Viena. E ele não queria voltar. Mas aí tá acontecendo todas essas reformas no Rio de Janeiro, né? E ele como príncipe, como rei do Reino Unido a Portugal e Algarve, que é o Brasil, né? Não é mais uma colônia. Então, o centro do império estava aqui no Brasil. Então, a coroa portuguesa comandava o império português daqui do Brasil. Então, as ordens de Portugal vinham daqui. Quer dizer, as ordens para serem executadas em Portugal vinham do rei de Portugal, que estava aqui no Brasil.
Que era o rei do Brasil? Também. Né? E isso era uma humilhação para os portugueses, que dominaram o Brasil por 300 anos e agora tem essa virada do jogo aí, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, em 1817 aconteceu um negócio que é o seguinte: toda aquela reestruturação e as reformas, as melhorias que estavam sendo feitas no Brasil, elas estavam restritas à capital, ao Rio de Janeiro. A maior parte do território brasileiro continuava como antes, se não pior do que antes. Porque toda essa festa que o Dom João VI estava fazendo por aqui tinha um preço, né? E esse preço foi pago pelos impostos cobrados das outras províncias. Não só do Rio de Janeiro. Todo mundo pagou pelas melhorias aqui no Rio de Janeiro, né? Todo mundo estava pagando essa conta. Mas as benfeitorias eram percebidas só na capital. Todo mundo pagava para ele melhorar a capital e não recebiam nada em troca, né? As transformações no campo ideológico extrapolaram os limites do Rio de Janeiro, mas também não foram em benefício da maior parte da população negra ou mulata, escravizada ou liberta. Ou mesmo de brancos pobres, de uma incipiente classe média urbana, de comerciantes e pequenos produtores. Esses continuavam excluídos dos benefícios do Estado e da participação política, porque os portugueses que vieram para cá com a corte tinham preferência na administração pública. Esses cargos não estavam disponíveis para os brasileiros, né? Então os pernambucanos já estavam pelas tampas com os impostos cobrados pela coroa para modernizar o Rio de Janeiro, enquanto eles continuavam na mesma. Já estavam pelas tampas com o controle português no comércio, no exército, na política. Eles queriam participação política, eles queriam essas melhorias, eles queriam as benfeitorias para eles, né? Nada mais justo, uma vez que eles estavam pagando impostos que não eram revertidos para eles. Ainda mais com essa onda iluminista, né? De liberdade, igualdade, representatividade. Pô, esse governo que está aí, eu não elegi ele. Eu não escolhi esse Dom Pedro I para ser meu rei, não é? Eu não votei por essas leis as quais eu estou seguindo. Eu não aprovei esses impostos que eu estou sendo obrigado a pagar. Então, isso aí vai dar uma briga boa. Para além disso tudo, a província de Pernambuco já vinha numa dificuldade econômica, encarando uma crise mesmo por causa da concorrência com outros países. Seus principais produtos de exportação na época eram algodão e açúcar. Mas os Estados Unidos já estavam produzindo algodão em larguíssima escala, de modo que passou a rivalizar com a produção brasileira. E a mesma coisa aconteceu com o açúcar das Antilhas. Já em 1817 apareceu uma turma influenciada pelos ideais liberais iluministas vindos da Europa e dos Estados Unidos. Aqueles de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos que a gente viu no começo do ano. Esse grupo proclamou uma república pernambucana e formou um governo provisório para tomar conta enquanto a coisa não se assentava. Criaram uma bandeira, que é a mesma bandeira do Estado até hoje, e tentaram incutir na população um sentimento de pertença, de nacionalidade nesse nível mais restrito, quase familiar, de um Estado que se identificava consigo mesmo e não se identificava com essa suposta nação brasileira ainda em formação maior que extrapolava os limites desse Estado, né? Eles não se viam como brasileiros, eles se viam como pernambucanos e tentaram inflar esse sentimento de pertença e nacionalidade para se emancipar. Eu falei que esse grupo proclamou uma república pernambucana. Vocês sabem o que isso quer dizer? Um país. Pernambuco virou um país dentro do Brasil, separado do Brasil, com um governo próprio. Durou pouco, mas aconteceu. Foi menos que 3 meses, foi 75 dias, mas aconteceu. Entre outras coisas, eles defendiam o direito à liberdade de religião, liberdade de imprensa, fim do domínio português. Conseguiram o apoio do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que eram estados próximos ali, né, vizinhos, que aderiram ao movimento, mas não conseguiram o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, que eles estavam esperando. Teve um cara, um dos líderes do movimento, que foi para os Estados Unidos juntar uma turma de revolucionários para ajudar na luta pela emancipação de Pernambuco, mas quando eles chegaram aqui, o rolê já tinha acabado. Eles chegaram atrasados para a festa. Dom João VI mandou acabar com a bagunça, mandou um baita contingente militar para lá, por terra e por mar, e retomaram o território, reintegrando ao conjunto nacional brasileiro. Lembrem-se que esse Brasil já é um reino unido a Portugal e Algarve, já não é mais uma colônia de Portugal, mas ainda é um reino unido a Portugal. A gente está no ano de 1817
e alguns líderes desse movimento de sublevação foram capturados e enforcados, como de praxe, como se fosse um ritual de encerramento desses movimentos de revolta contra o poder vigente, né? A gente viu a mesma coisa na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana. Pois bem, isso foi no ano de 1817. Aí, essa vidinha política continua mais ou menos, né? E a turma lá em Portugal querendo Dom João VI de volta, querendo recolonizar o Brasil, querendo voltar as coisas como era antes, querendo ganhar importância política de novo, querendo aumentar a sua arrecadação de impostos de novo. Tava numa luta para crescer para cima do Brasil, né? De novo, porque aquele sentimento de traição eles não tinham engolido ainda. E não iam engolir também, né? Acontece que, eu já falei isso para vocês, depois da vinda da corte portuguesa aqui para o Brasil, Portugal ficou meio que largado de escanteio. Como que órfão de um pai que foi embora para o Brasil e não queria mais voltar. E não queria mesmo. Além do mais, já não recebia mais os impostos e os tributos do Brasil que eram regularmente enviados para a metrópole, que já não era mais Portugal, né? Uma vez que o centro da corte estava aqui no Brasil. Crise política, crise econômica, crise social e os anos passando. Desde a saída da corte de lá em dezembro de 1807 até 1815, a França esteve controlando Portugal, mas depois do Tratado de Viena isso acabou. Chamaram Dom João VI de volta, mas ele não queria mais ir, né? Aí uma turma começou a se mobilizar lá e o movimento ganhou volume de maneira tal que ganhou áreas de revolução. E pelas pautas em voga, a gente pode dizer que era uma revolução liberal, inspirada naqueles mesmos ideais iluministas, racionalistas e tal. E teve início na cidade do Porto, em Portugal. Por isso, Revolução Liberal do Porto. E foi em 1820. Por isso, Revolução Liberal do Porto de 1820. O que eles queriam? Principalmente três coisas. Que Dom João VI voltasse para lá, que ele governasse sob uma constituição, então seria uma monarquia parlamentar, uma monarquia parlamentarista, e a recolonização do Brasil. Mas Revolução Liberal que está querendo recolonização? Isso é meio contraditório com ideias de liberdade, não é? De emancipação, de educação universal, não sei o quê. Então, pois é. Mas, primeiro, que Dom João VI não queria mais voltar mesmo. E a elite brasileira, que tinha sido tão mimada e beneficiada com a transferência da corte para cá, também não ia largar o osso tão fácil, né? Não ia deixar ele embora e levar tudo junto. Não ia. Então aí a gente tem dois partidos políticos em oposição. O Partido Português, que defendia a volta de Dom João VI para Portugal, a recolonização do Brasil, atendendo às demandas e às exigências dos revolucionários do Porto, e o Partido Brasileiro, que era contrário a tudo isso, e favoráveis, portanto, à permanência do Dom João VI aqui e à permanência dos seus privilégios, né? Mas o Dom João VI não aguentou a pressão e teve que voltar para casa. Mas ele deixou aqui o Dom Pedro, filho dele, como príncipe regente. Filho, segura a barra aqui e se a coisa apertar, você emancipa o território e cuida aí da casa. Você se vira, dá seus pulos aí, se vira. Aí ele chegou lá em Portugal e a turma, e o Dom Pedro, cadê o menino? Então, o Dom Pedro, ele acordou tarde, perdeu a hora do voo, chegou atrasado, ficou preso na alfândega, deu problema para despachar as malas. Enfim, um rolo danado, viu, menino? Ele não pôde vir. Aí ele acabou ficando por lá mesmo, como príncipe regente. Que coisa, né? Isso já em 1821. Então, Dom João VI voltou para lá em 1821, deixou o Dom Pedro aqui. E a gente ainda não fala Dom Pedro I, ele é Dom Pedro, tá? Mas essa permanência do Dom Pedro aqui no Brasil era perigoso para a hegemonia portuguesa, porque meio que garantia a autonomia do Brasil e inviabilizava a sua recolonização. Então eles queriam que o Dom Pedro fosse para lá também, para poder recolonizar o Brasil efetivamente, né, e atender aquelas reivindicações da Revolução do Porto. Mas, poxa, já chega, né? O Dom João já voltou, os caras não ficam felizes nunca. Me deixa em paz aqui, que chatice, sai fora, maluco, todo dia é isso. Então eles queriam que o Dom Pedro voltasse para lá também. No começo do ano seguinte, em 1822, ele fala que não vai voltar e chega. Anotem essa data, 9 de janeiro de 1822, foi chamado Dia do Fico. Ele falou o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. O Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822.
Em seguida, ele também falou que as ordens vindas de Portugal só teriam vigência no Brasil se ele desse um de acordo, se ele desse um ok, falar, não, isso aqui pode executar. Se não, nada feito. E isso foi comprar uma briga, ainda maior, né? A emancipação do Brasil em relação a Portugal já estava extrapolando os limites do aceitável para a corte portuguesa. Esses caras estão botando muitas asinhas de fora, estão achando que é festa agora? Enquanto isso, deu um problema em São Paulo e o Dom Pedro foi lá para ver o que estava pegando, né? Enquanto ele estava em São Paulo, chegaram novas deliberações da corte portuguesa no Rio, destituindo Dom Pedro do cargo de príncipe regente e ordenando a sua volta para Portugal. Dona Leopoldina, que era a esposa dele, mandou 2 cartas para avisá-lo, já que ele não estava em casa, né? Essas cartas o encontraram no meio do caminho de volta, ele estava passando ali por Santos na hora, perto do riacho do Ipiranga. E é possível que vocês tenham esse ponto como referência, né? Tipo, talvez no hino nacional. Uma dessas cartas falava dessa ordem de Portugal. A outra era dela mesma, falando que ele tinha 2 opções. Ou você volta para Portugal como prisioneiro, ou você acaba com essa palhaçada de uma vez e proclama a independência aqui. Os caras não vão me deixar em paz mesmo, né? Nossa, que chatice! Chega! Ele já era príncipe regente, já era governante em exercício, já tinha o apoio da elite dominante também, dos grandes fazendeiros, grandes produtores, grandes comerciantes, tinha apoio da ala militar, da igreja. Sabe, ele já tinha um governo bem estabelecido. Mas se os caras não me deixam quieto, vamos formalizar essa separação aí, né? Isso foi em setembro de 1822. Lembrem-se que ele estava voltando de uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, ele estava acompanhado só da sua comitiva mais próxima, de uns cronistas e tal. Ele também não estava nos seus melhores dias, não ia muito bem de saúde. Ele ficou pistola com as cartas, jogou tudo no chão e falou que a partir daquele momento o Brasil seria independente. Vocês conhecem pela expressão independência ou morte? Isso foi no dia 7 de setembro de 1822. É a data que hoje a gente comemora a independência do Brasil. E foi mais ou menos desse jeito aí que aconteceu. Ele falou, não vou embora, cara. Eu não vou embora. E se vocês vierem me buscar, ou eu morro ou eu mato vocês. Independência ou morte. Era isso que ele queria dizer. Desse jeito, então, o Brasil finalmente se emancipou da sua metrópole. Bonito, né? Uma bela história de libertação das amarras de um soberano despótico explorador que subjugava as colônias no ultramar, exigia pesados impostos, não é? Aí então esse povo oprimido se uniu sob a bandeira da liberdade, expulsou seus detratores, declarando a independência do país e... Não foi bem assim, né? Esse processo aconteceu mais ou menos aos trancos e barrancos na América Espanhola, que a gente conversou na primeira unidade. Aqui no Brasil a história foi bem diferente. O Brasil nasceu como um país independente já sob comando da mesma família que governava desde antes. Teve apoio da elite dominante para consolidar uma dominação que já vinha desde séculos e não para emancipar esse povo brasileiro, que ainda não existia como nação, né? Tanto é assim que não teve a menor participação popular. Então a gente tem a formação de um país agora independente, mas ainda monárquico e escravista. E aí a gente vai ver as decorrências desse processo na próxima unidade, para encerrar finalmente essa apostila, esse bimestre, e continuar avançando. Então, como que se deu aliás, desse momento em diante, aí a gente já tem o Brasil independente. E essa primeira fase do Brasil independente a gente vai chamar de primeiro reinado, porque era um reinado, afinal de contas, o rei estava aqui. E eu falei que antes não podia chamar de Dom Pedro I, porque ele não era rei, né? Ele era príncipe regente. Agora ele é rei. Agora é Dom Pedro I, que vai gerir esse primeiro reinado, certo? E isso é assunto de discussão na nossa próxima aula. Então, façam as suas anotações, assistam o vídeo, leiam o texto da apostila e tenham essas informações em mente. Quando eu perguntar para vocês, e aí gente, o que a gente falou nessa última aula? Poxa, não lembro. Então, pega as suas anotações. Aí você vai ter anotado o que a gente conversou. A gente conversou sobre a Revolução Pernambucana de 1917, também conversou sobre a Revolução Liberal do Porto de 1820 e sobre o episódio, né, esse movimento de independência do Brasil, que foi em 1822.
Ah, beleza. E quando que aconteceram essas coisas? A Revolução Pernambucana foi em 1817. Não, da hora, e aí, o que aconteceu lá? Então, foi uma turma que estava injuriada com essa opressão do Império e da capital no Rio de Janeiro, e falou, pô, chega dessa palhaçada, a gente paga e não tem nada em troca, acabou esse negócio aí. E ainda inspirado naqueles ideais iluministas, né, de independência, libertação e tal, de uma liberdade política também, eles romperam com o Rio de Janeiro, falou, ó, chega de vocês, agora a gente vai fazer o nosso rolê aqui, e vai ser independente, e viraram um país, meu amigo. Pernambuco virou um país. Durou pouquinho tempo, foi uns 3 meses, pouco menos do que isso. Aí Dom João VI foi lá, acabou com a festa, matou uma galera, e falou, ó, segura a bola aí, hein, baixa a bola aí. Pernambuco ainda é do Brasil, e tanto é que ainda é até hoje, né? Mas naquela época, eles fizeram uma bandeira pro país, né? E ainda é até hoje a bandeira do estado de Pernambuco. E daí? E daí depois? Aí teve a Revolução Liberal do Porto de 1820, entendeu? Vão fazendo essas anotações, levanta essas informações como se fossem os highlights, os fatos, principais fatos e datas desses movimentos, para quando eu perguntar para vocês, vocês saberem me responder. Ou mesmo se, professor, não lembro. Então dá uma olhada nas anotações que vocês fizeram. Vocês vão ter anotado essas coisas que eu estou falando para vocês anotarem, né? E aí é isso, tá bom? Eu vou pedir algumas atividadezinhas para vocês fazerem no plural, porque a gente tem mais, 2 semanas de aula desse bimestre, e aí a gente já entra no próximo, então eu preciso avaliá-los de alguma maneira. Eu vou dar nota para vocês por essas atividades avaliativas que eu vou mandar pelo plural, para vocês me responderem por lá. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer questão, qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram falar, a gente tá aí. Só vocês entrarem em contato. Então a gente se vê na sexta-feira, na semana que vem. Até lá.